Olá, meu nome é Laender e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal Guru do Excel. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer análise de dados utilizando o recurso tabela dinâmica. Vamos lá para a nossa planilha então? Então nós temos aqui uma pequena tabela de dados, ok? Contendo informações de vendas de alguns produtos categorizados por continente, país, cidade, loja e outros tipos de classificação, legal? Então aqui é uma loja fictícia onde vende produtos e peças para bicicletas de forma geral, e nós vamos utilizar essa tabela dinâmica essa tabela de dados para fazer uma análise utilizando o recurso de tabela dinâmica do Microsoft Excel. Legal? Então, para a gente poder começar, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa nossa base de dados e converter em tabela, porque a gente possa pegar essa tabela e já jogar diretamente na nossa tabela dinâmica, para que se caso eu precisar fazer algum tipo de acréscimo de dados nessa tabela, automaticamente a gente não precisa ficar mudando a nossa fonte de dados na tabela dinâmica, legal? Então nós vamos lá, para fazer esse passo, nós vamos clicar aqui em inserir tabela, e perceba que automaticamente ele já vai selecionar a nossa base de dados, que possui aí mais de 60 mil linhas, então ele está selecionando aqui de A1 até a linha 60.920, e nós vamos clicar aqui em minha tabela tem cabeçalhos, pois nós já temos o cabeçalho aqui da nossa tabela. Legal? Vamos clicar em OK e nós já vamos ter a nossa tabela de dados. Para a gente facilitar um pouco, a gente vai dar um nome para essa tabela, é sempre bom a gente nomear. Então nós vamos colocar aqui tabela vendas, legal? Perceba que aqui nós temos algumas informações. A informação que a gente vai utilizar principalmente aqui para somar os dados que nos interessa aqui é o preço de tabela, o preço de venda e a quantidade de itens. E claramente todas as outras informações aqui nós vamos utilizar para dimensionar a nossa análise de dados. Legal? Então vamos lá, nós vamos clicar aqui. Perceba que nós não temos uma coluna de total geral e nós vamos criar essa coluna aqui agora. Então nós temos aqui o preço de tabela, legal? Que é um preço definido já desse produto, o preço que realmente esse produto foi vendido e a quantidade de itens. Então a gente vai criar aqui mais duas colunas. Vamos criar aqui, por exemplo, total. Na realidade, nós vamos criar mais uma coluna, que é o total de venda, legal? Que essa coluna, basicamente, ela vai ser a nossa coluna de preço de venda vezes a quantidade. Perceba que fazendo isso aqui, você já vai ter calculado toda a informação aqui para essa coluna. A gente pode selecionar a coluna e classificar aqui como valor monetário, ok? E nós já temos as nossas informações para poder trabalhar com a nossa tabela dinâmica. Então vamos lá, para a gente poder começar, nós vamos clicar aqui no menu Inserir tabela dinâmica agora, ok? Perceba que ele já vai selecionar aqui para a gente o intervalo que a gente deseja criar nossa tabela dinâmica, que é TB Vendas, ok? E nós poderíamos, por exemplo, selecionar uma fonte de dados externa. Poderíamos clicar aqui em escolher conexão e a gente poderia trabalhar com a conexão externa, mas este não vai ser o assunto da nossa aula. Futuramente a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros tipos de análise, um pouco mais avançados aí, utilizando o Self-Service BI, ok? Mas não vai ser o caso agora, nós não vamos trabalhar com fonte de dados externa. Nós vamos utilizar essa própria tabela que nós já temos aqui na nossa planilha banco de dados, legal? Aqui a gente vai selecionar onde a gente deseja criar nossa tabela dinâmica, sendo uma planilha nova ou uma planilha já existente na nossa pasta de trabalho. Neste caso, nós vamos marcar aqui uma nova planilha, ok? E vamos clicar em OK. Essa opção aqui, onde adicionar estes dados ao modelo de dados, quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre Power View, a gente vai falar mais sobre essa opção, mas por enquanto a gente não vai trabalhar com ela. Legal? Vamos clicar aqui em OK. Opa, a nossa fonte de dados não é válida, porque a gente selecionou aqui fonte externa e não marcou. Na realidade, nós vamos deixar aqui uma tabela, um intervalo, e vamos deixar a nossa tabela TB Vendas, ok? Vamos lá. Então, criamos aqui a nossa tabela dinâmica. Nós já temos aqui uma tabela dinâmica, legal? Ela foi criada no Plan 1, que foi uma planilha nova que nós marcamos, e nós vamos aprender agora um pouquinho mais sobre tabela dinâmica. É importante que quando nós estivermos trabalhando com a tabela dinâmica, vocês podem perceber que nessa região aqui, é onde nós vamos criar as nossas análises de dados. Perceba que, se você clicar fora dessa região, aqui em cima ele vai sumir as nossas abas contextuais sobre tabela dinâmica. Quando você clica, ela aparece novamente. Olha, ferramentas de tabela dinâmica, que são essas duas guias que nós vamos trabalhar. A guia Analisar e a guia Design, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai poder trabalhar? Aqui nós temos um painel de informações chamado Campos de Tabela Dinâmica. Nós vamos utilizar esse painel para poder fazer o tipo de análise que nós vamos criar aqui. Se esse painel não estiver sendo exibido na sua tabela dinâmica após você clicar, então, primeiro, verifique se você está clicado dentro da tabela dinâmica. Se tiver clicado e ainda assim ele não estiver aparecendo, aqui na nossa guia Analisar, nós
no grupo aqui mostrar, perceba que a gente tem a opção aqui, olha, lista de campos. Perceba se ele está marcado. Se ele não estiver marcado, a nossa lista não vai estar aparecendo. Então você clica em mostrar lista de campos, que ele vai ser, esse nosso painel aqui do lado vai ser exibido. Legal? Então vamos lá. Neste painel, o que a gente tem? A gente tem aqui os nossos campos da nossa tabela dinâmica, ok? Se a gente tivesse mais tabelas, a gente poderia trabalhar com ela. Por enquanto, a gente vai trabalhar nessa primeira fase, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com uma única tabela de dados, que é a nossa tabela que nós já temos aqui, ok? Então vamos lá, nós temos os campos da nossa tabela. É importante a gente entender um pouco sobre a estrutura normalizada de dados, que é o jeito correto da gente poder trabalhar com banco de dados. A gente tem aqui um banco de dados. Perceba que a gente tem aqui o que a gente chama de colunas, que são os campos. Então, cada coluna dessa refere-se a um tipo de informação. Nós temos aqui o continente, país, e cada informação na mesma coluna, ela se refere ao tipo que está aqui no nosso campo. Então, a gente não pode ter, por exemplo, uma coluna com tipos de dados diferentes, ok? E a gente tem aqui, cada linha dessa a gente chama de registro. Cada linha dessa refere-se a uma venda especificamente, a um registro, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, neste caso, uma venda que aconteceu no continente América do Sul, no país Brasil, na cidade de Curitiba, nesta loja, um produto dessa categoria, o produto foi este, ok? A marca do produto, a cor, a data da venda, o preço que esse produto tinha de tabela, e aqui nós temos a quantidade e o total de vendas que nós calculamos. Então isso aqui a gente, quando fala de linha, nós estamos falando de um registro, de uma informação, é um grupo de informações que se refere, neste caso aqui, a uma venda, ok? Quando nós falamos de campo, nós estamos nos referindo a colunas, que é o conjunto de todos os registros, uma mesma informação de todos os registros, ok? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa tabela dinâmica. Nossa tabela dinâmica ela é composta basicamente por quatro áreas, que é a área de filtro, colunas, linhas e valores. Como é que a gente vai entender como funcionam essas áreas? Então, a primeira coisa, a gente vai colocar aqui nessa área de filtros, tudo que a gente vai desejar utilizar como filtro para calcular algum tipo de informação. Então, por enquanto, eu vou colocar somente o continente. Para você colocar, basta você clicar sobre o campo que você deseja, ok? E você pode arrastar aqui, ó, segura o clique e arrasta para a área que você deseja. Perceba que está aqui tudo, ok? Nessa segunda área aqui de linhas, nós vamos colocar todas as informações que a gente deseja calcular de forma única. Por exemplo, eu quero calcular a quantidade de vendas por cidade, eu quero calcular a quantidade de vendas por loja. Você vai fazer isso de forma que ele vai dispor essas informações aqui, ele vai classificar, agrupar essas informações em linhas, ok? Então vamos lá, por exemplo, se eu puxar aqui produto, ok? Aliás, vamos puxar categoria. Se eu puxar categoria para linhas, ele vai listar para mim todas as categorias que eu tenho aqui distribuindo em linhas, ok? Olha lá, nós temos aqui acessórios, bicicletas, componentes e vestuários. São as categorias de produtos que nós temos no nosso banco de dados, legal? E aqui nós temos também a área de colunas. A área de colunas funciona da mesma forma, a única diferença é que em vez de dispor em linhas, ele vai dispor em colunas. Então vamos supor que nós já temos aqui o nosso rótulo de linhas, ok? E a gente queira, por exemplo, aqui nós temos as nossas categorias, e a gente queira agora colocar aqui em colunas as cidades. Então se eu já vier aqui colocar, por exemplo, em colunas cidades, ele vai colocar para mim as cidades que eu tenho no meu banco de dados aqui em colunas, ok? Perceba que se eu precisar mudar, transpor essas informações, eu queira, por exemplo, que as cidades fiquem em linhas e as minhas categorias fiquem em colunas, basta eu inverter aqui, olha, eu posso puxar. Eu vou remover as duas informações aqui por enquanto, ok? E posso puxar. Então, ao invés de colocar as categorias em linhas, eu vou colocar as categorias em colunas, ok? E vou colocar, então, as cidades em linha. Perceba que ele classifica aqui. E esta área em branco aqui é a área que sobrou aqui de valores. Aqui vai aparecer, a gente vai colocar todos os campos que a gente deseja fazer o cálculo com ele, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira mostrar o valor total de vendas por cidades e categorias. Como é que eu faço? Então, o campo que tem esse valor, os campos que podem ser utilizados como somatória, como média, etc., são os campos numéricos. Então, a gente basicamente pode trabalhar aqui com esses campos aqui. Olha lá, nós temos preço de tabela, preço de venda, quantidade e total de venda. Legal? Então, esses campos, basicamente, que a gente vai poder inserir nessa área aqui de valores. Como é que a gente vai fazer, então? Vamos supor que eu quero o total de vendas. Nós já calculamos aqui o total de vendas diretamente na nossa própria tabela. Legal? E a gente vai jogar este campo aqui. Basta você arrastar, olha lá, e automaticamente ele vai trazer para a gente, olha, significa que em Belo Horizonte nós temos aqui, na categoria acessórios, esse total de vendas, R$ 53.306, legal? E aqui nós temos as informações classificadas. Se a gente quiser
categorizar, agrupar aqui, por exemplo, nessa área de linhas ou em colunas, mais de um tipo de informação, também é possível. Por exemplo, imagina que eu quero, além de colocar as cidades, eu quero agrupar essas cidades aqui, ok? Por continente também. Olha lá, vamos colocar por país, ok? Que nós já temos o continente aqui no filtro. Então, se eu puxar o país e jogar aqui, olha, perceba que nós podemos fazer duas formas. Perceba que eu posso colocar antes de país, ok? Antes de cidade e após a cidade. No nosso caso, a gente sabe que o país ele vem acima da cidade. Ele, na nossa classificação de dados, ele vem acima. Então, se a gente vai colocar ele aqui acima de cidade, perceba que dessa forma, automaticamente na nossa tabela dinâmica, ele já recalculou os nossos dados, colocando a classificação. O único país que nós temos mais de uma cidade aqui no nosso banco de dados é o Brasil. Então perceba que nós temos aqui Brasil, ok? E todas as cidades do Brasil. Da mesma forma ele colocou, olha, Alemanha e todas as cidades da Alemanha. No caso nós só temos uma, ok? Se você quiser, por exemplo, suprimir, quiser ocultar algum tipo de informação, basta você clicar nesse menos aqui, olha, e ele vai suprimindo as informações. Então neste caso aqui, nós vamos estar exibindo, olha lá, somente os países. Se eu quiser ver as cidades desses países, basta eu clicar aqui, legal? Se eu quisesse fazer uma terceira classificação, ocorreria da mesma forma. Por exemplo, além aqui da cidade, eu quero colocar, por exemplo, vamos imaginar aqui a cor do produto. Olha lá, se eu pegar a cor e jogar abaixo de cidade, ele vai criar uma nova classificação. Olha lá, perceba que abaixo de cidade agora nós colocamos cor. Então, se eu clicar aqui olha, em Belo Horizonte, ele vai mostrar as vendas daqueles produtos, ou seja, independente do tipo de produto que nós não classificamos aqui, ó, só pegamos a categoria. Então, por exemplo, as vendas de acessórios em Belo Horizonte na cor amarelo não aconteceu, olha lá. Porém, a gente pode ver que na cor azul, em Belo Horizonte, as vendas de acessórios resultou em R$ 8.947,07. Legal? Então, aqui você pode fazer nessa classificação. Perceba que a ordem que ele vai classificar aqui é a ordem que você dispõe os campos aqui. Se eu clicar aqui em cor e arrastar a cor para cima de cidade, perceba que ele vai classificar primeiro o país, ok? Olha lá, primeiro país. Quando eu abrir o país, ele vai me mostrar as cores, olha lá, amarelo, azul, e dentro de cada cor ele vai me mostrar as cidades que eu vendi. Olha lá, neste caso aqui, Berlim, que é a única que tem na Alemanha. Se eu clicar aqui em Brasil, olha lá, ele me mostra a cor e depois me mostra. Ó, amarelo, eu vendi para Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Legal? Então, é bom aqui você fazer classificações de ordem hierárquicas, da forma que você acredite ficar mais viável, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai agora remover aqui essa cor, né, que não faz muito sentido, a gente vai deixar a classificação, e o mesmo vale para colunas. Olha lá, se eu clicar aqui, olha, em loja, por exemplo, não, vamos pegar um outro tipo de informação. Se eu pegar aqui o produto e jogar aqui abaixo da categoria, olha lá, perceba que nós temos acessórios, que está nesta área classificada, basta eu clicar aqui em acessórios e ele seleciona, legal? Então, olha lá, nós temos aqui a informação de acessórios, e olha lá, se eu fechar acessórios, ele vai me mostrar somente os valores de acessórios. Quando eu abro, ele me mostra olha, bicicletário, bomba de ar, cadeado, capacete, ok? Porém, aqui nós estamos distribuindo em formas de coluna. Legal? Então vamos remover essas informações aqui, vamos deixar apenas por cidade e por categoria, igual a gente já tem aqui, para a gente poder trabalhar com outros tipos de análise que a gente vai fazer. Ah, a gente esqueceu de falar aqui, por exemplo, do nosso filtro, olha, continente. Se eu clicar aqui e colocar Europa, olha o que vai acontecer, ele vai me mostrar as informações somente da Europa. Essa informação aqui serve para a gente poder filtrar por um outro tipo de campo, ok? É um filtro primário, vai ser um primeiro filtro que a gente vai aplicar. A gente pode também aplicar mais de uma informação. Olha, eu posso marcar aqui, selecionar vários itens e marcar, eu quero Europa e América do Sul. E ele vai me mostrar Europa e América do Sul. Legal? Olha lá, se eu colocar aqui, por exemplo, Pacífico e América do Sul, ele me mostra as cidades do Pacífico e América do Sul. Ok? Então vamos marcar tudo aqui para a gente poder visualizar. Perceba que nós temos aqui nessa área de valores as informações, a gente sabe que esse tipo de informação aqui é monetária, significa que essas vendas são em reais. Como é que a gente faz para formatar? Normalmente as pessoas poderiam selecionar as informações aqui e aplicar a formatação aqui pelo formato de número de contabilização, ou seja, moeda. Porém aqui você está formatando, olha lá, você está formatando apenas essa área. Perceba que quando a gente vai adicionando filtros, a gente vai modificando a nossa tabela dinâmica, as posições das informações elas mudam de lugar. Então aqui você estaria formatando somente essa região. Então como é que a gente pode fazer para formatar o campo? A gente quer formatar aqui, olha, é o campo valor. Então a gente pode clicar aqui, olha, nessa setinha, legal, e marcar aqui a configurações do campo de valor.
Ou você pode também clicar com o botão direito em alguma dessas informações e marcar aqui, ó, configurações do campo de valor, ok? Nós vamos abrir essa tela. Perceba que nós temos aqui, olha, formato do número. Se você clicar, você vai poder selecionar as informações. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui como formato contábil, olha lá, o símbolo vai ser o R cifrão de reais e com 2 casas decimais. Clicando em OK, clicando em OK novamente, perceba que ele aplicou aquele formato para todas as informações da nossa tabela dinâmica. Se eu mudar, por exemplo, olha lá, se eu acrescentar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a cor novamente aqui, olha, vou colocar a cor aqui por linhas, perceba que automaticamente ele já mantém a formatação de todas as células, mesmo que a gente não tinha formatado somente aquela região inicial. Olha, perceba que nós acrescentamos mais linhas na nossa tabela dinâmica, mas o formato do campo permaneceu. Legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre formatações, sobre design. Então nós vamos clicar aqui na guia design e aqui a gente pode trabalhar um pouco com a formatação da nossa tabela. Primeira coisa importante que a gente vai poder analisar é que nós temos aqui o layout da nossa tabela dinâmica e temos também o estilo de tabela dinâmica. E aqui nós temos aqui as opções de estilo e aqui os estilos. O estilo, basicamente, é a coloração. Olha, perceba que se você for selecionando algum desses estilos aqui, você vai estar mudando a coloração, o formato da sua tabela dinâmica. Ok? Então vamos lá. Se você clicar aqui, olha, vamos selecionar essa opção, nós temos esse estilo de formatação. Legal? Esses estilos, você pode selecionar um estilo já pré-definido. Legal? Olha lá, você pode selecionar um estilo já pré-definido. Ou você pode criar ou modificar o seu próprio estilo. Basta você clicar aqui em novo estilo de tabela dinâmica e perceba que nós temos várias informações aqui. Olha, o formato da tabela inteira, você clica em formatar e o que você aplicar aqui vai aplicar toda a sua tabela. Rótulo de filtros de relatório, lista da primeira coluna, lista da segunda coluna. Para vocês entenderem melhor o que significa cada informação dessa, basta vocês prestarem atenção nas opções de estilo. Olha, se eu marcar aqui, por exemplo, vou fechar essa opção e vou marcar aqui, ó, cabeçalhos de linhas. Opa, vamos lá, esqueci, vou sair sem querer. Cabeçalhos de linha. Se eu clicar aqui, olha lá, perceba que o cabeçalho de linha é essa região, olha, é onde que nós temos as informações que estão agrupadas aqui nesta área de linhas. Então, se eu desmarco, perceba que ele tira a formatação. Nesta minha tabela, a única formatação aplicada no cabeçalho de linha é o negrito. Se tivesse uma outra tabela, olha, se a gente clicar aqui, por exemplo, vamos ver se essa tem. Essa não tem, olha, o cabeçalho de linha está aqui. E o cabeçalho de coluna, olha lá, tá vendo? É a formatação. As linhas em tiras, é esta opção aqui, olha, perceba que ele só colocou linhas, bordas, ok? Mas existe algum tipo de tabela, olha, se a gente selecionar, por exemplo, algum outro tipo de tabela aqui, ele pode colocar uma cor sim ou uma cor não. Então essa seria a primeira lista, esta a segunda lista das linhas. A mesma coisa vale para colunas em tiras, olha lá, se a gente desmarcar aqui e marcar colunas em tiras, a gente vai ver esta formatação, legal? A gente não vai entrar em detalhe muito nessas opções aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo explicando o que seria cada estilo de formatação desse aqui e não é o nosso objetivo nesta aula, legal? Vamos lá. Subtotais. O que são subtotais? Perceba que quando a gente tem mais de um item classificado em uma dessas áreas, por exemplo, linhas e colunas, nós temos o que é chamado de subtotal. Olha, nós temos Belo Horizonte e este aqui é o subtotal da cidade de Belo Horizonte. Se eu clicar aqui, como nós colocamos uma segunda classificação que é por cor, legal? Olha lá, nós temos o subtotal dessas cores aqui, olha. Aqui são os valores que nós estamos medindo, ok, por cor. E este é o subtotal, por exemplo, do item Belo Horizonte para acessórios, legal? Então, olha, se você clicar aqui, olha, e não mostrar subtotais, perceba que ele não vai mostrar esses subtotais e vai mostrar somente os valores quando está aberto. Perceba que quando a sua opção estiver fechada, ele vai mostrar, obviamente, o total, que esse aqui já deixa de ser um subtotal. Se você abre a informação, ele oculta novamente aquela informação de subtotal, mostrando apenas os totais, ok? Então, olha lá, vou minimizar aqui, vou fechar essa opção e ele vai mostrando os totais para mim. Legal? Se você marca aqui, olha, mostrar subtotais no final do grupo, olha o que acontece. Nós temos aqui Belo Horizonte, porém o final do grupo está aqui, ó, antes de Berlim. Se eu clicar aqui, olha, subtotais, mostrar subtotais no final do grupo, ele vai criar uma nova linha aqui para mim chamada Belo Horizonte Total, ok? Mostrando os totais desta opção. Se eu fecho, ele torna a exibir aqui dentro da mesma linha. Se eu abro, ele mostra o total aqui no grupo. Legal? E a opção padrão é essa aqui no início do grupo, que é como já fica sendo exibido. Olha lá, os subtotais no início do grupo. Se a gente deixar marcado. Legal? Temos os totais gerais. O que é o total geral? O total geral é esse total final, o que vem aqui no final da coluna e o que vem aqui no final da coluna e no final da linha. Então, nós temos os totais gerais de linhas e colunas. Olha, se eu clicar aqui em totais gerais, desativar para linhas e colunas, ele vai simplesmente remover os totais gerais
da minha tabela dinâmica, legal? Olha lá, se eu clicar aqui novamente, ativado para linhas e colunas, ele aplica tanto nas linhas quanto nas colunas. Se eu marcar somente para linhas, olha, o que é o subtotal de linhas? O subtotal da linha, o total geral da linha é este aqui. Ele cria uma coluna porque ele vai estar somando cada linha dessa e me mostrando o total dela. Então, por isso que o total para linhas é uma nova coluna. Da mesma forma que o total para colunas é uma nova linha aqui no final da nossa tabela dinâmica, legal? Então nós vamos clicar aqui novamente, Design, olha lá. A gente vai aplicar para linhas e colunas, ok? Nós temos também uma opção aqui, olha, Layout de relatório. Esse layout, ele pode mostrar para a gente aqui, olha, mostrar em modo compacto, que é o que já está. Ele vai mostrar em menos células possíveis o nosso relatório. Então nós temos as opções. Perceba que ele está utilizando, por exemplo, a mesma coluna A com um recuo para essa informação aqui para colocar a cor. Então nós temos, por exemplo, aqui cidades, ok? E cores na mesma coluna do nosso relatório em formato compacto. Se a gente colocar aqui, ó, mostrar em estrutura de tópicos, olha lá. Perceba que agora, ao invés dele colocar na mesma coluna, ele criou uma segunda coluna aqui para a cor e ele vai agrupando essas informações. Olha lá, a cor está aqui, não tem nenhuma. Quando eu abro, ele me mostra aqui o formato de estrutura de tópico. E nós temos ainda também o formato de tabela. O formato de tabela é bem semelhante ao nosso formato de estrutura de tópico. Olha lá, ele vai criando a nossa tabela de dados aqui. O que a gente pode fazer aqui para vocês entenderem informação? A gente tem aqui também, olha, perceba que ele não repete as informações. Nós temos o subtotal aqui, deixa eu remover esse subtotal aqui. Nós vamos colocar ele no início, né, do grupo, vamos colocar no início do grupo. Olha lá, perceba que quando ele não coloca, é justamente porque nós estamos no formato tabela. Quando a gente coloca em estrutura de tópico, ele já coloca no início do grupo. Essa que é a diferença básica entre o formato de tabela e estrutura de tópico. Vamos lá, repetir todos os itens, todos os rótulos do item. Então nós temos um item aqui, Belo Horizonte. Perceba que aqui, como é um subitem, ele não repetiu o rótulo. Se eu mandar repetir o rótulo aqui, olha lá, vamos clicar aqui e repetir todos os rótulos do item. Ele vai repetir para mim. Olha lá, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Então ele vai repetindo as informações aqui, legal? Olha lá, perceba que isso só vai funcionar, obviamente, quando nós estivermos trabalhando com esses dois formatos. No formato compacto, isso não vai acontecer, legal? E nós também podemos não repetir as informações. Então vamos colocar aqui, olha, no formato estrutura de tópico, não repetindo, ele deixa deste formato que já estava, legal? Então nós temos aqui basicamente essas informações para o layout, para o design da nossa tabela dinâmica. O que a gente pode falar mais aqui sobre tabela dinâmica? Então, olha, nós temos aqui linhas em branco. O que é isso aqui? Após cada item, se você quiser separar, quiser colocar uma linha em branco aqui para organizar melhor, você pode clicar aqui, olha, inserir linha em branco após cada item. Perceba que ele vai inserir uma linha em branco após cada item, dando assim uma classificação mais visual, para você separar cada informação de forma mais visual, legal? Então, se você não quiser, basta você clicar aqui novamente, remover linha em branco após cada item, ok? Então, nós temos aqui a nossa tabela dinâmica. Deixa eu colocar aqui uma cor mais clara. Legal. Se você quiser remover essas linhas de grades aqui, basta você clicar aqui em exibição, mostrar a linha de grades, nós vamos desmarcar e ele vai deixar somente a formatação da nossa tabela dinâmica. Legal? Então vamos lá. Agora nós vamos trabalhar um pouco com a análise de dados. Nós já vimos sobre a formatação, nós vamos trabalhar um pouquinho agora com a análise de dados. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas informações, legal? Nós vamos remover todos esses campos para a gente poder fazer novamente uma outra montagem de relatório. Então, para remover o campo, eu vou clicar sobre o campo. Eu tenho várias maneiras. Eu posso desmarcar aqui o campo, ele vai removendo da minha tabela dinâmica, legal? Ou eu posso clicar sobre o campo e arrastar para fora, assim, olha, ele também vai removendo da minha tabela dinâmica, legal? Então, nós temos aqui a nossa tabela dinâmica e vamos começar uma nova classificação. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui novamente o campo país e vamos jogar aqui em linhas. Olha lá, ele vai colocar todos os países aqui e vamos trazer o total de vendas para valores. Então aqui ele já me deu a informação, né? Para a gente poder formatar, basta clicar aqui, olha, configuração do campo valor. E nós vamos colocar aqui o formato de número novamente como contábil. Ok. Já temos aqui a nossa formatação. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Perceba que a gente tem alguns recursos aqui para poder trabalhar. Então, configuração de campo é basicamente essa informação que eu já mostrei para você. Se você quiser mudar alguma configuração do campo, basta você clicar aqui, ele vai mostrar aqui. Logo, logo eu vou mostrar para vocês mais sobre essas opções aqui. Legal? Antes de falar sobre as configurações do campo, eu quero mostrar para vocês um outro recurso chamado segmentação de dados, que serve basicamente para a gente poder fazer filtros. Olha, a gente tem várias maneiras de filtrar. Então, se eu quiser filtrar aqui, olha,
o país, eu posso clicar aqui, legal, e marcar somente os países que ele vai me mostrar a informação. Porém, o que acontece? Se eu não tiver informação na tabela, eu não consigo fazer essa filtragem sem ter a informação aqui utilizando esse campo, legal? Então, para isso a gente pode utilizar também a segmentação de dados. Olha lá, vamos supor que eu tenho informação aqui por país, só que eu quero filtrar por cor, porém eu não quero mostrar o valor por cor na minha tabela dinâmica. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou clicar aqui em inserir segmentação de dados, ok? E olha lá, eu tenho vários campos aqui, olha os campos da minha tabela. Eu vou marcar aqui por cor, olha lá, vou clicar em OK, e ele vai trazer para mim um segmentador de dados, que é essa opção de formatação aqui. Olha, eu posso colocar ele em alguma opção, algum lugar aqui da minha tabela dinâmica, ok? Vou deixar aqui do lado, e se eu for clicando aqui, olha, ele vai filtrando as informações por aquela opção que eu marquei. Então, por exemplo, aqui ele está falando para mim que na cor branco, na Alemanha teve R$ 476, legal? Independente do produto. Olha lá, se eu quiser colocar um outro produto aqui, como é que eu faço? Se eu quiser colocar as categorias, eu posso vir aqui novamente, pegar aqui categoria, jogar aqui, por exemplo, em colunas, e ele vai me mostrar, olha, cor branca eu só tive vestuário nesses países aqui, legal? Se eu colocar aqui, olha, amarelo, amarelo eu já vendi bicicleta, componente e vestuário, legal? Olha, azul eu já vendi cada uma dessas opções aqui, tranquilo? Para a gente poder formatar isso aqui, olha, se você quiser colocar mais, antes da gente falar da formatação, se você quiser colocar mais um item, você pode pressionar a tecla Ctrl e clicando aqui, olha, e ele vai aplicar essas três opções aqui no nosso filtro de dados, legal? Você clicando aqui, ele remove o filtro. Existem algumas opções de segmentação de dados. Você pode clicar aqui. Aqui a gente tem também estilos, tá vendo? Olha, se você quiser mudar o estilo de formatação do seu segmentador de dados, você pode mudar por aqui. Você pode também, por exemplo, eu quero colocar essas informações em duas colunas. Você pode vir aqui e colocar as informações em duas colunas, legal? Então tem algumas opções aqui também que você pode aumentar a altura e a largura do seu segmentador e você pode trabalhar com essas opções aqui, legal? A gente não vai também entrar em detalhes. Então, nós temos o segmentador de dados, você pode utilizar mais de um segmentador de dados, então nós colocamos a cor. Se eu quiser inserir um novo segmentador, eu clico aqui em inserir segmentador de dados. E nós vamos colocar, por exemplo, aqui, além da cor, nós vamos colocar a cidade, legal? Então, nós já temos aqui as opções de país. Se eu vou colocar cidades aqui, eu vou ter um segundo segmentador de dados que vai servir para eu poder fazer esta filtragem, legal? Então, olha lá, se eu clicar aqui em Belo Horizonte, ele vai mostrar que Belo Horizonte só tem Brasil, obviamente, né? Ele me mostra as cidades aqui. Ou eu poderia fazer o inverso, eu poderia clicar aqui, para remover um segmentador, basta você clicar nele, deletar, ok? Perceba que ele já remove o filtro, e aqui, olha, nós vamos clicar aqui, olha, perceba que ele não apareceu novamente aqui o nosso painel, você vai clicar aqui em Design, olha lá, aliás, em Analisar, Mostrar Lista de Campos, nós vamos tirar ao invés de país, nós vamos remover país aqui, vamos trazer cidade para cá, olha lá, e o nosso segmentador de dados, nós vamos colocar ele com país. Olha lá, vou clicar aqui. Ele está filtrado aqui, né, pelo país. Eu vou marcar aqui todos. E vou trazer aqui, olha, em design, em analisar, segmentador de dados. Nós vamos colocar por país. Legal. Olha lá, então nós temos os países aqui. Se eu clicar aqui em Alemanha, ele vai mostrar as cidades da Alemanha. Se eu clicar em Brasil, somente as cidades do Brasil. Legal? Então, a gente já falou um pouquinho sobre segmentador. Eu posso fazer também esse tipo de análise por data. Vocês perceberam que a gente não falou em nenhum momento aqui de análise de datas? Olha, nós temos aqui um campo de data de venda e eu não fiz nenhum tipo de análise aqui de tendência por data. Então a gente poderia, por exemplo, olha lá, vamos pegar aqui nossa lista de campos e ao invés de trabalhar somente com a cidade, nós vamos pegar aqui data de venda e nós vamos jogar aqui também para linhas e vamos remover a cidade daqui por enquanto. Olha lá, perceba que ele me mostrou o valor de vendas dia a dia, legal? Então nós temos aqui as datas, olha lá, nós temos vendas desde 1º de janeiro de 2011 até vendas até 31 de julho de 2015, legal? Que é o período que nós estamos analisando. Como é que a gente pode fazer esse tipo de análise? Perceba que ele colocou dia a dia. Se eu não quiser dia a dia, eu posso agrupar esse campo. Eu posso clicar aqui no campo, agrupar campo, legal? E aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, olha, com um tipo de agrupamento. Como a gente está trabalhando com datas, a gente não vai trabalhar com esses agrupamentos menores aqui, como horas, minutos e segundos. Mas eu posso, além de colocar dias, como já está, a gente pode classificar, por exemplo, por meses e por anos, ok? Vou clicar aqui e olha lá, ele vai agrupar as informações por meses e por ano. Olha, 2011 em janeiro, ok? Nós temos esta informação. E se eu for fechando aqui os agrupamentos, nós vamos ver que ele me dá a informação anual, legal? Vamos clicar aqui novamente em Design e vamos colocar o nosso layout de relatório no formato compacto. Olha lá, então 2011, se eu abrir aqui, ele me dá a informação
por dia. Olha, janeiro de 2011 tem aqui. Se eu quisesse fazer uma nova classificação, quisesse ver aqui esse aqui por mês, se eu quisesse ver por dia, eu poderia voltar lá e analisar o agrupamento de campos, né? Lembrando que você tem que sempre estar selecionado o campo que você quer agrupar. Legal? Se você clicar, vamos supor que você está querendo agrupar aqui a data e tiver clicado aqui, você não vai ter a opção para você selecionar. Clique no campo, ok? E clique em agrupar campo novamente. Olha, se você quiser ver aqui dias, marca, e ele vai te dar também as opções de dia. Olha lá, dia a dia. Legal? Então nós temos aqui em janeiro, em fevereiro de cada ano e de cada dia desse período que nós estamos analisando. Legal? Então vamos lá. O que a gente pode falar mais sobre agrupamentos? Isso aqui nós estamos falando com data. Você pode utilizar também um filtro. Olha, nós temos o filtro aqui para poder selecionar as informações. Porém, a gente pode fazer um agrupamento utilizando um segmentador de dados um pouquinho diferente, que é a linha do tempo. Então, olha, se a gente clicar aqui em inserir linha do tempo, o que acontece? Ele vai mostrar para a gente o único campo de data que nós temos, ok? Vou clicar aqui em OK e olha lá, ele vai criar para mim um segmentador um pouquinho diferente, que é o segmentador de linha do tempo. Aqui, olha, se eu quiser, perceba que eu tenho toda a minha linha do tempo aqui, olha, começando desde 2011 até 2015, legal? E eu posso selecionar as informações, olha, vamos supor que eu quero ver somente de janeiro a junho de 2011, olha, selecionando aqui, ele mostra as informações de janeiro a junho de 2011 no meu relatório, legal? Olha lá, aqui ele está mostrando o meu formato aqui, eu vou fechar novamente o campo aqui, olha, por meses. Se eu clicar aqui, olha, eu posso ver, não, só quero por ano. Olha, o meu segmentador de dados, ele vai me mostrar somente por ano, legal? Olha lá, se eu clicar aqui em limpar filtro, ele limpa todo o filtro da minha tabela dinâmica. Se a gente voltar aqui, lembrando que se a gente está filtrando aqui por data, a gente não precisaria ter esse campo aqui, legal? A gente poderia fazer um outro tipo de análise. Então, bastaria eu clicar aqui, olha, lista de campos, eu vou remover esses campos aqui de linhas, legal? Vou apagar tudo aqui. Perceba que quando a gente está trabalhando com agrupamento, ele cria para a gente os campos, olha, meses e anos, que foram os campos que a gente agrupou a partir da data de venda, legal? Então, olha, eu quero fazer uma análise de venda, por exemplo, por marca. Eu vou jogar a marca aqui, ele me deu todas as marcas que eu tenho aqui, legal? Olha lá, e por categoria, legal? Então, eu vou pegar aqui a categoria, ao invés de colocar em coluna, eu posso jogar aqui também antes da marca, porque aí eu posso ter classificado as categorias por marca, legal? Olha lá, acessórios eu tenho essas marcas e os valores. E aqui tem um período que é a análise que eu estou trabalhando. Olha, nós estamos trabalhando com anos. Então, se eu clicar aqui, eu quero trabalhar com meses. Olha lá, eu vou trabalhar, por exemplo, analisar de janeiro de 2013 a junho de 2013. Então, ele vai filtrar essa informação aqui para mim de forma mais rápida. Legal? Poderia filtrar por trimestres. Olha lá, eu quero filtrar somente os trimestres 2 e 3 de 2011. E ele filtra para mim, trazendo a informação para cá. Legal? Então é isso, a gente tem aqui mais um tipo de análise de dados, vocês podem trabalhar. Existem muitos outros tipos, né? A gente não vai detalhar aqui, nossa videoaula já ficou um pouquinho mais extensa. E a gente vai ter outras oportunidades para trabalhar um pouquinho mais com tabela dinâmica. Se vocês tiverem algum tipo de informação que vocês desejam utilizar aí com tabela dinâmica, é só falar aí, a gente vai poder gravar outras aulas para a gente falar mais sobre análise de dados. Nós vamos trazer aí também o meu colega Fernando, né, que é especialista em Business Intelligence, que é o famoso BI, a gente vai falar uma aula aqui, ele vai poder falar um pouquinho para a gente aí no nosso Excel em dose dupla, legal, sobre tabelas dinâmicas e outros tipos de análise de dados, como Power BI, e a gente vai poder entrar em detalhes aqui também. Tranquilo? Então, para essa aula a gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar no vídeo aí. Eu vou deixar essa planilha aqui, a base de dados para vocês trabalharem, no link da descrição desse vídeo. Você só clicar lá na descrição, vai ter um link para você baixar essa base de dados para você poder fazer análise de dados, legal? Logo abaixo do vídeo aí. Pode fazer qualquer pergunta aí, se tiver algum tempinho a gente vai resolvendo as perguntas aí à medida nos próximos vídeos. E não deixem de clicar em curtir, de se inscrever no canal aí, porque é essa forma aí que você vai ajudar na divulgação do nosso trabalho, se você tem gostado do que a gente tem feito, legal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de coração. Um grande abraço e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!